Olá, sejam bem-vindos ao Rio Kogut Podcast e hoje nós estamos com uma pessoa diferente, não é uma consultora, é uma supervisora de vendas do nosso varejo, mas com muita experiência, com dicas de venda, uma história incrível também de superação, de empreendedorismo feminino, então seja muito bem-vinda, Aida. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Muito feliz de estar aqui. Eu acho que contar histórias, né, poder mostrar para as pessoas, né, que é possível, que existem pessoas reais com histórias de superação é sempre muito importante. Ai, muito bacana te ter aqui. Aida, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, como você iniciou na venda, na verdade bem pequenininha, então você vai ter que contar a sua vida toda. Muito bacana, conta pra gente. Então, na verdade, a minha primeira experiência com venda, eu tinha de 11 para 12 anos, eu era uma criança, né, enquanto aí a gente olha hoje, as crianças estão aí brincando, né, e tal. Com 11 anos, eu não fui criada pela minha mãe, mas eu precisei ir para casa da minha mãe com 11 anos, por uma questão, né, enfim, com a minha avó, que é quem me criou. E a situação não era uma situação muito fácil na casa dos meus pais, financeiramente falando, né? Então, assim, a gente não tinha muita opção, então a gente tinha que achar alguma solução para que as coisas elas melhorassem. E eu sempre fui muito comunicativa, eu falava com os vizinhos, né? E eu tenho um irmão que também é muito parecido comigo, ele é 1 ano mais novo do que eu. E aí minha mãe fazia salgados muito bem, fazia biscoito amanteigado muito bem, só que ela não trabalhava, né? Ela ficava dentro de casa. E aí ela propôs para mim e para o meu irmão, né, 2 crianças, da gente vender esses salgados, né? Eu falei, tá, eu vou. E aí, assim ela fez. E aí, todos os dias, nessa época nós morávamos em Braz de Pina, né? E ela fazia uma travessa de salgados, né? E os saquinhos com 10 biscoitos amanteigados cada saquinho. E eu, com esse meu irmão, nós saímos todo dia. Eu ia para a escola de manhã e quando eu chegava à tarde, nós íamos. Então eu ia de Braz de Pina até aquele hospital que tem ali na Penha, que se eu não me engano é Getúlio Vargas, se eu não me engano o nome imagina, gente, esse trajeto pra uma criança de 12 anos com o irmãozinho 1 ano mais novo. Era isso. Então eu ia andando, sempre fui muito magra, né? Eu era muito magrinha. Então a gente ia andando e a gente ia oferecendo. Eu oferecia para as pessoas que estavam no ponto do ônibus. E aí, assim, no primeiro dia eu falei pro Juan, o que a gente vai falar? Aí o Juan falou, vamos falar a verdade. Eu falei, vamos falar a verdade. E aí gente, ele com 11 anos teve isso. Vamos falar a verdade. E aí eu falei, tá, vamos falar a verdade. E a gente desenvolveu um texto, né? Antes de sair de casa, a gente ensaiou um texto. E não saía exatamente como ensaiado, mas a gente tinha um norte, né? E para cada cliente, as coisas elas iam indo de uma forma. A gente tinha um script ali, né? Uma base, mas cada pessoa, porque tinha pessoa que se interessava, tinha pessoa que perguntava. E aí tinha pessoas que perguntavam, nossa, mas a sua mãe deixa você, né, vir pra rua com essa... A necessidade, né, não tinha escolha, né, precisava. Não tinha escolha, era o caminho, entendeu? E aí a gente fazia, todos os dias a gente fazia essa mesma coisa, né? E aí vocês iam na rua... Parava ali, parava a pessoa que tava andando, ia na loja, parava na barraquinha, como que era? Eu entrava na oficina, tinha um rapaz de uma oficina que ele comia todos os dias, ele comprava esse salgado. Comia ele tinha um cachorro, que era muito grande esse cachorro. E eu acho que era pra ajudar mesmo, sabe? E ele comprava pra ele é meu cliente fixo. Todos os dias ele comprava. Eu ia lá todos os dias que ele comprava. E ele comprava pra ele comprava pro cachorro dele. O cachorro dele todo dia comia salgadinho. E aí nós íamos. Eu ia no ponto de ônibus, eu ia nas lojas, eu ia nos camelôs. Enfim, eu ia. Eu precisava voltar com aquela bandeja de salgado, aqueles biscoitos vendidos. Era a meta. Era a meta. Porque senão estragava. Porque o salgado frito você vai fazer o quê? Tudo bem, a gente podia comer, mas aí a gente perdia dinheiro, né? E aí, assim a gente fazia. Nós íamos até o Getúlio Vargas andando. Eu não sei se você tem noção da distância, mas é uma boa distância. E na volta, a gente pedia carona no ônibus, que eu falei, cara, a gente já vendeu, era muita coisa pra gente andar. E eu falei, cara, a gente já vendeu, vamos voltar. E aí a gente pedia carona pra voltar. E essa foi a minha primeira. Eu nem imaginava que eu ia seguir uma carreira no comércio. Eu nem imaginava que eu ia escolher fazer você ia gostar uma carreira disso, exatamente, né? Que você tava dando, na verdade, um início do seu futuro, né? É isso. E assim, o meu futuro, até hoje e os próximos anos, eu só me vejo fazendo essa mesma coisa. Então, assim, foi através de uma dificuldade,
Mas hoje, quando eu olho pra trás, eu falo, Muito cara, orgulho. não foi uma dificuldade, foi uma oportunidade. Que oportunidade que eu tive lá atrás, com 11 anos, disfarçada de dificuldade, pra eu poder saber e estar aonde eu tô hoje. Então, assim, eu falo isso pras pessoas, eu falo, gente, assim, foi a melhor oportunidade da minha vida, foi eu ter feito isso naquele momento. E vamos ver, gente, a gente tem foto da Aida com o Ai, irmão gente, dela. eu também igual que vocês vão ver. Olha, Olha gente, lá, quem era? essa moça, ela tinha uma barraca e fazia parte, a barraca dela ficava no trajeto que nós fazíamos até o hospital. E ela, todo dia, ela dava um biscoito, existia um biscoito de um hipopótamo, que era um biscoito waffle, e todos os dias ela dava um biscoito pra gente dividir, que era um biscoito waffle de hipopótamo, com refrigerante, que naquela época era paquera, não sei se vocês lembram, de garrafa, né, de vidro, e nós bebíamos. Então a gente sabia que a gente tinha o que lanchar. Porque ela dava pra gente Você todos os dias. A gente sempre encontra no nosso caminho pessoas. Luzes, né? E assim, isso já era o seu início do seu relacionamento, seus clientes fixos. Você fazendo a sua cartela de relacionamento. Exatamente. Ela não comprava o salgado, mas assim, poxa, ela foi uma pessoa incrível. Eu acho que se eu tivesse a oportunidade de reencontrá-la hoje, eu ia falar pra ela como ela foi incrível. Porque ela dava. Olha aqui, qual é o nome dela? Então, eu não lembro com exatidão, mas eu acho que é Kátia o nome dela. Kátia! Aida está à sua procura. Pessoal, compartilhem. Kátia. Isso tem o quê? Eu tô com 35 anos, eu tinha aí 11 anos, isso aí. Eu tinha 11 e meu irmão com 10. Né? Então, isso tem quantos anos aí? Muito legal. 24 cara. anos. 24 anos. Gente, então assim, aí... Então esse foi o primeiro passo, né? Então você conseguiu, e aí... O que aconteceu depois disso? Depois disso, eu voltei pra casa da minha avó, né? A situação se restabeleceu na casa da minha avó, e aí eu voltei. Porque assim, na verdade, você morava com a sua mãe, não tava dando certo, né? Não. Conta um pouquinho. Eu, na verdade, quando eu nasci, assim que eu nasci, né? Meu pai é músico. E era muita noitada, muita noite, né? Minha mãe era ciumenta na época e queria acompanhar meu pai. E eu fui ficando na casa da minha avó, né? Fui ficando. Meu avô, eu era o xodó do meu avô hoje não tá mais entre a gente, mas eu era o xodó do meu avô e eu fui ficando. E eu fui me acostumando a morar com a minha avó. Então chegou uma época que eu não queria mais ir embora pra casa da minha mãe, né? E existiam coisas na casa da minha mãe que eu não gostava. Assim, a casa da minha avó sempre foi muito limpa, a casa da minha avó sempre foi muito calma, tinha sempre muita paz. E aquilo me trazia uma certa segurança. Então eu não queria ir embora da casa da minha avó. Eu fui embora da casa da minha avó quando o meu tio, filho da minha avó, caiu doente, né? Então ela não tinha opção, ela tinha que ficar ali do lado, cuidar, então eu não tinha muita opção, então tive que ir. Mas logo depois meu tio faleceu, né? Depois de um tempo, meu tio faleceu, acho que se eu não me engano, depois de um ano e pouco. Minha avó restabeleceu a vida dela, né? Minha avó voltou a morar mais próximo, minha avó foi morar lá longe, lá em Piabetá, Magé, lá pra dentro com meu tio. E aí ela me levou de volta. Eu pedi pra ela me levar de volta e ela me levou de volta. E aí eu falei, ai, graças a Deus. Foi durante esse 1 ano que você morou com a sua mãe que você começou a dar o passo na venda, né? No salgado, exatamente. E aí você voltou pra casa da sua avó e aí você não continuou na venda? Não, que minha avó não ia deixar. Minha avó não ia deixar. Duvido que minha avó não ia deixar. Minha avó sempre me criou pro mundo, né, e tal, com muita responsabilidade, me mostrando o que era a vida, porque ela ficou viúva e perdeu o filho parceiro ali dela muito cedo. Mas ela não deixava. E minha avó me criou sendo costureira e tal, e eu estudava, dei continuidade aos meus estudos, né? Mas aí, quando eu fiz 16 anos, eu sentia vontade de trabalhar, de ser útil, né? Morávamos só eu e minha avó, e não porque me faltava nada dentro de casa, mas eu queria outras coisas. Eu não queria só comida, casa, eu queria outras coisas. Eu olhava as pessoas da escola e eu queria ter coisas que as pessoas da escola tinham. Mas eu tinha consciência que a minha avó fazia o melhor dela por mim, que naquele momento ela não poderia me dar. Então eu falei, cara, eu quero trabalhar. E aí, com 16 anos, a minha avó me ajudou. Nós fomos em Madureira andar no calçadão e a gente foi entregando o meu currículo em várias lojas. E aí, uma grande marca de magazine, né, me chamou na época para fazer uma entrevista, e era um processo seletivo com muitos menores, mas eu consegui ficar. Nós somos amigos até hoje, o mesmo grupo, né, que trabalhou como menor aprendiz. Era eu e 5 meninas. E eu fui uma das meninas que passou, e eu fui contratada para trabalhar como menor aprendiz nessa magazine. E eu trabalhei 2 anos, era um contrato, né, menor aprendiz, com 18 anos você sai. E eu trabalhei durante 2 anos, era um comércio, né, você não vendia nada diretamente quando eu entrei. Entendi. Mas quando eu entrei lá, era só para arrumar a cabide e tal.
Mas eu comecei a querer outras coisas, porque o meu primeiro salário era R$ 170. Eu falei, cara, o que a gente faz com R$ 170, né? E eu falei, não, eu quero outras coisas, eu quero, né, crescer aqui É dentro. muito engraçado, né? Que assim, olha como cada pessoa ela reage, né, às circunstâncias de uma forma. Então tem pessoas que olham e falam, não, eu só ganho R$ 70. Então eu não vou fazer algo a mais, porque, gente, eu só tô sendo paga pra isso, tô ganhando pouco. E você, pelo contrário. Eu tô ganhando R$ 170, e então, mas eu quero mais. Então eu vou atrás de mais, eu vou primeiro trabalhar pra depois receber. Isso, né? Então você tinha essa Exatamente, visão já tinha. diferenciada. Nós trabalhávamos 4 horas, o contrato era para trabalhar 4 horas. Aí teve uma reunião, era Renato o nome do gerente na época, teve uma reunião perguntando se nós queríamos trabalhar 6 para ganhar mais. Eu falei, quero? Claro que eu quero sim. E todo mundo queria, né? Porque R$ 170, assim, né? Não dava pra gente. E aí, lá dentro, eu vi, é uma empresa grande, né? E eu falei, cara, eu quero, se eu não conseguir ganhar mais, eu quero pelo menos aprender alguma coisa diferente do que arrumar cabide. Sim. Não que arrumar cabide fosse uma vergonha, mas naquele momento eu você estava arrumando já cabide. Já sabia, já tinha aprendido, bora pro próximo passo, Quero, né? exatamente. E aí, eu tive uma oportunidade de trabalhar no atendimento. Lá em cima. E nenhum menor aprendiz trabalhava lá em cima, mas eu fui. E eu era muito magra. E eu parecia muito nova. Então as pessoas às vezes olhavam sentadinha lá na mesa do atendimento. Mas eu tinha um grande desafio que era vender os planos, né, que eles tinham lá. E todos os atendimentos. Eu vendia aquilo como se eu ganhasse comissão. E eu não ganhava comissão. Mas eu queria mostrar que eu era capaz de vender aquilo ali. Que eles terem me colocado ali foi uma grande boa escolha, né? coisa. Que eles podiam contar com você. Exatamente. E eu não ganhava nada. Nada mais. Mas é isso que eu tô falando do pensamento, né? Porque tem pessoas que pensam justamente o contrário. Eu não vou vender porque eu não ganho comissão, então quem vende que ganhe, a comissão que faça as vendas. E não, na verdade, né? A gente vai abrindo portas pro nosso caminho, né? Então, você primeiro mostrou seu talento, trabalhou pra que a oportunidade aparecesse pra você, né? Exatamente. É porque eu vi assim, Lu, talvez eu não ganhe aqui hoje, mas o que eu tô aprendendo aqui hoje, eu sempre vejo quando não existe um retorno financeiro, existe um retorno intelectual, existe um retorno na experiência, e você vai usar aquilo em algum lugar na sua vida. Em algum momento você vai usar, e em algum momento alguém vai ver o seu esforço. Não tem jeito. É isso aí. Pode demorar um pouco, mas em algum momento você vai ser reconhecido, né? Exatamente. E aí, assim, eu finalizei a minha história dentro do atendimento ao cliente lá em cima, vendendo planos, né? Resolvia problemas. E detalhe, eu tinha que vender a partir de um problema que o cliente foi resolver. Então, você resolvia o problema da fatura, do não sei o quê, e ainda vendia. E aí, finalizei a minha história lá, foram 2 anos, eu saí uma outra pessoa, eu saí muito mais madura, eu já ia pra Madureira sozinha, voltava todo dia, eu tinha uma jornada dupla, que era escola e trabalho, mas a gente não podia deixar a escola, porque era um dos acordos, né, que era, você precisa estudar, não, e deles também, eu tinha que mostrar boas notas, inclusive, você tinha que ter boas notas na escola. E continuei estudando, e fiz 18 anos lá. Quando fiz 18 anos, logo eu saí e eu não queria ficar parada, porque quando você começa a ganhar seu dinheiro, você quer ficar parada como? Exatamente. E aí eu comecei a buscar. E aí eu consegui, logo depois, foi muito rápido, eu nunca fiquei parada, né, assim, logo depois eu consegui entrar num curso de idiomas. Não fiquei muito tempo lá, mas eu fiz um trabalho lá muito legal. Eu fui contratada para ser recepcionista, né? Mas tinha uma professora de inglês lá, que era uma coordenadora comercial. E eu acho que em algum momento ela viu em mim alguma coisa e me chamou, né, pra gente desenhar um projeto para que a gente pudesse vender mais cursos. Que a gente não ficasse limitado a somente os alunos que vinham até a gente. A gente tinha que buscar. Sua primeira aula de prospecção. Primeira aula de prospecção. Eu aprendi o que era prospecção com ela. Exatamente. Eu preciso buscar esse cliente. E aí nós desenvolvemos um projeto que era buscar alunos nos quartéis. A gente falou, cara, quartel, eles têm missões, eles precisam falar outra língua, é um diferencial, né? Eles ficam muito presos ali. Então, a nossa proposta não era trazer os militares até ali, é a gente levar esse curso até dentro do quartel. Aí eu falei, tá, como é que a gente vai fazer? Então, eu trabalhava de manhã, tinha meu horário, eu fazia o que tinha de fazer de burocrático, ela dava a aula dela, à tarde a gente almoçava, à tarde nós íamos fazer visita nos quartéis.
ela dirigia, né? Nós íamos no carro dela e a gente ia, batia de quartel em quartel. Então eu bati em todos os quartéis da Vila Militar, eu vim aqui no centro da cidade. E aí a gente, né, lidava com homens, porque a maioria era homem, e nem sempre a gente conseguia uma reunião com o coronel. A gente chegou em quartel na Avenida Brasil, ali em Parada de Lucas, a gente na Marinha, a gente ia em todos, a gente foi em todos os quartéis. E aí a gente chegava lá e perguntava, nós nos apresentávamos, né, e tal. E aí a gente pedia para falar com o coronel. Como era um ambiente masculino, essa professora, ela era bonita, ela era alta, ela era imponente. Então, assim, ela já chamava atenção. Então, tem essa coisa masculina que já tinha, né? A gente dava já uma era... abertura maior pra, né? Do que um homem chegando lá. Todo, imagina, né? Então, chegou uma mulher bonita, bem arrumada. Vamos escutar o que ela tem pra falar, se né? se não for nada, tudo bem. Mas a gente, pelo menos, deu uma oportunidade. Sim. E era assim. Nem sempre a gente conseguia marcar uma reunião com o coronel de cara, mas a gente marcava. E aí, minha preocupação nessa época era assim, cara, esse pessoal, eles sabem se portar, eles sabem falar, né? E eu lembro que essa professora, eu tinha um vício de linguagem que era falar pra mim toda hora. E ela toda hora falava, não, é pra eu fazer, pra eu pegar. E assim, eu enxergava aquilo como, nossa, eu preciso mudar, eu preciso falar melhor. Você recebia esse feedback positivamente, né? Porque assim, Sim. tem pessoas que recebem esse feedback, né? E ficam tristes, ficam chateadas, achando que a pessoa quer humilhar. E não, na verdade, tá querendo te desenvolver. Então você pegava essa dica também. Exatamente. Aí toda hora, quando eu falava pra mim, eu falei, não, pra eu. Então, assim, e eu olhava, teve um dia que teve um coronel que chamou a gente pra comer uma churrascaria e tal, né? Eu falei, gente, como é que eu vou, né, me portar? Porque eu venho de uma família de recursos baixos, né? E nunca tive possibilidade de frequentar restaurantes luxuosos. Eu falei, cara, eu preciso aprender a me portar, né? Mas a escola também não era particular, Não, era pública. escola pública. Então, você tava ali entendendo e escutando como que eles falam, como que eles se portam, né? Tirando tudo que você via pra aplicar na sua vida. Exatamente. Eu vi, assim, tem momentos que é melhor a gente escutar mais do que falar mais, né? Então, naquele momento, eu escutava muito mais. Então, às vezes, eu escutava uma palavra que eu não entendia qual era o significado, eu pesquisava qual era o significado daquela palavra, porque Legal. eu queria entender o que aquela palavra dizia. E aí, nesse dia, eu olhei na internet e falei, como me portar? Sabe, em determinado lugar. Incrível. E, cara, e assim, as pessoas falavam, deve ser boba, vai ser você. Eu falei, não, eu vou ser eu, mas ser eu eu não posso quer... ser um eu melhor, né? Eu posso dar o meu melhor. Exatamente. As pessoas às vezes me julgavam, você quer ser uma pessoa que você não é. Não, eu quero ser a pessoa que eu sou, orgulho da minha história, mas eu quero buscar uma evolução, Claro. eu quero chegar a algum lugar, né? Então, assim, essa é a minha escolha. E eu não ofendo ninguém com ela, eu tô querendo me melhorar. Claro. Então, foi muito rica essa experiência nesse curso, né, de idiomas, porque eu pude, além de trabalhar mais o meu perfil comercial, da venda propriamente falando, eu consegui ter um leque de vocabulário melhor, eu consegui ter convivências com pessoas de grau intelectual maior do que cultural, porque a gente está falando de pessoas que viveram uma outra cultura. E aí eu procurava tirar, né, o melhor. Foi um sucesso. A gente abriu turmas no quartel, ela que dava aula, né? Eu ia só ajudar ela a fazer a palestra. Eu era uma auxiliar, digamos assim, ali, né? Então, assim, eu falava sobre o curso em si, falava dos valores, como ia ficar e tudo, e ela falava a metodologia do curso, né? Porque ela era professora, era ela que aplicava. Então, assim, eu não fiquei muito tempo, se eu não me engano, eu fiquei 1 ano, ou menos de 1 ano. E assim, mas foi muito rico. Com Né? certeza. Foi muito rico. E o que te desenvolveu, te deu, né, mais ainda bagagem para você estar aqui, né, onde você está hoje. E em que momento você realmente entrou numa empresa né, na sua área, né, trabalhando num cargo realmente de venda, uma empresa maior? Em que momento que foi? Então, essa professora desse curso de inglês, né, num dado momento eu estava procurando uma oportunidade e eu falei com ela. Eu falei, poxa, eu tô procurando, né, uma oportunidade. Você sabe? Ela, poxa, sei sim, a minha tia trabalha numa marca super bem conceituada, né, e ela vai te arrumar uma vaga, me dá seu currículo. E aí eu dei o currículo pra ela, né, e a tia dela me arrumou uma entrevista e fui eu lá, né, cheia de assim, não, acreditando, muito positiva, vai dar certo, uma marca de público mas eu vou lá, né. E aí eu fui fazer uma entrevista com o RH, e fiz a entrevista. E nesse RH, a menina ela me fez a seguinte pergunta. Se você pudesse escolher 3 marcas para você trabalhar, quais seriam? E eu falei, cara,
Eu tava acostumada a comprar roupa e a marca que você tem acesso. Você não vai falar uma marca que você não conhece? Exatamente. Essa Não, e eu marca falei do uma seu dia a marca. dia, né? Eu falei uma marca que eu comprava, assim, uma vez na vida e outra na morte, porque assim. Pra você já pra era mim cara. Já era caríssimo. Eu falei, não, eu trabalharia nessa e nessa marca. E saí de lá achando que, tipo assim, eu tinha arrasado na entrevista. Falei, cara, eu mandei muito bem, eu fui ótima. Eu escolhi vou ser as marcas as tais. melhores e tal. Eu vou ser contratada. Eu falei, não, eu vou ser contratada. E aí eu fiquei esperando e nada. Aí eu falei com essa professora, eu falei, poxa, ninguém me deu um retorno e tal. Ela falou, jura? Minha tia falou que você ia ficar e não sei o que e tal, enfim. E aí essa tia dela conseguiu uma entrevista com a supervisora de lá. E aí eu fui lá, novamente, com a supervisora, né? Eu fiz com a RH e fui fazer com a supervisora. E aí eu fui muito verdadeira com a supervisora, porque eu queria uma oportunidade. E na verdade, essas perguntas que ela tinha feito tinham te prejudicado porque... Foi por causa disso que eu não entrei por Porque ela. pra ela não eram marcas AA. Conceituadas. Eram marcas que, na verdade, eram classe Q, B, C. B, C. E pra você eram super tops, mas Pra mim pra era ela, maravilhoso. tipo assim, não acredito que ela escolheu essas marcas. E É. isso te prejudicou. Sim, na verdade Na foi... visão dela. Sim, quando eu entrei, eu fiquei sabendo que foi por isso que eu não fui contratada. Mas essa supervisora, e eu falei pra ela, eu tenho uma característica que eu acho que é muito minha. Eu procuro ser verdadeira em tudo, eu procuro botar o sentimento em tudo na minha vida. Pra mim, se eu não coloco o meu sentimento ali, é como se aquilo ali não fosse real. E eu fui nessa entrevista e eu pedi pra essa supervisora, eu falei que eu queria uma oportunidade, né? Que eu não tinha vergonha, que eu gostava de aprender, porque eu tinha um histórico de aprendizado, eu tinha passado por essa experiência, né, lá no curso de línguas, que foi um grande aprendizado. Então eu tinha muita coisa para aprender e eu tinha disposição para aprender, interesse em aprender. E aí ela me contratou. Ela falou, vou te dar uma oportunidade. E assim eu fiquei quase 11 anos nessa marca. Aí foi lá que você cresceu na área de vendas, aprendeu bastante coisa, né? Se desenvolveu para chegar pra gente aqui com muito mais bagagem, uma empresa que, pelo contrário, a gente quer sim pessoas. É isso. A gente não tem distinção. Na verdade, né, a maioria das pessoas são pessoas que vieram realmente, que batalharam muito, que não têm histórias, né, família rica. Pelo contrário, são pessoas que tiveram que criar a sua própria história. E que são a maioria da realidade do nosso país, né? É isso. Então não faz sentido nenhum, gente. É a grande maioria que tá hoje na ponta, e eu falo isso com muita propriedade, porque eu tô na ponta hoje com cargo de gestão de liderança, e é o que você vê. Então, assim, eu aprendi muito nessa marca que eu fiquei muito... Aliás, eu aprendi muito mesmo, porque lá eu fui vendedora, eu fui caixa, eu fui vendedora, Passou eu fui por subgerente. né, desde o comecinho. Tudo. Eu fiz trainee setores. gerencial, eu tive muitas oportunidades lá dentro, eu tive muitas pessoas maravilhosas. Então, assim, eu realmente ganhei uma bagagem de experiência muito bacana. E eu provei de uma certa forma para a pessoa que não me contratou que, assim, eu tinha um potencial, entendeu? Então, hoje eu falo, hoje quando eu faço uma entrevista, é óbvio que a gente olha uma experiência ou outra, mas muito mais me importa o que aquela pessoa tem, a história da vida daquela pessoa, o que ela carrega consigo. Eu sempre falo para as pessoas quando eu vou fazer entrevista, a gente não vai fazer uma entrevista, eu quero conhecer quem é a Luana, eu quero que você me fale primeiro quem é a Luana. Porque antes da Luana profissional, você é uma pessoa, você tem uma história. Então, isso me interessa muito. Então, assim, eu mostrei para essa pessoa que eu não era somente a minha história, né? Que eu era a minha história, mas que eu podia me tornar. E é aquela coisa, né? Você é hoje uma coisa, mas, né? E você pode se tornar outra pessoa. Tudo depende da sua vontade, do seu trabalho, né? Da forma que você se entrega, exatamente. E a sua história, né? Desde pequenininha, na verdade, né? Que muitas pessoas poderiam falar, ai, coitadinha, né? Claro, se ela tivesse tido outra possibilidade, outra oportunidade, mas essa foi a realidade dela. E ela não se vitimizou, né? Não. Pelo contrário, você foi lá, fez o que tinha que fazer, deu o seu melhor, né? Dentro da possibilidade que a sua família podia, e seguiu em frente, tirou aquela bagagem. Foi uma fase diferente, né? Sim, uma fase diferente, não difícil, diferente, porque te fez tornar a Aida que você é hoje. Eu tenho certeza que aquela menina tá aí em você. Eu acho que a essência daquela menina, ela permanece viva em mim todos os dias. Todos os dias. E eu acho que é isso que faz eu querer me desenvolver todos os dias. Porque se eu não tivesse essa essência dessa menina, porque tem muitas pessoas que acabam ficando assim, né? Eu não tenho mais nada pra aprender e tal. Eu acho
que é que perde a essência. Ou presas no passado, né? Tipo, eu tive uma infância tão difícil. E presas naquela. Mas meus pais, não, né? No seu caso, meus pais não eram presentes e eu não tive um exemplo de pai. Não, pelo contrário. Meus pais não eram presentes, não tive exemplo. Eu vou ser o exemplo daqui pra frente pra minha família. Eu vou fazer essa ruptura aqui. Daqui pra trás, essa minha história. Daqui pra frente, a minha história vai ser outra com uma nova família. Com a família que você vai se tornar, né? Formar com o seu filho. Então, assim, é muito legal que você teve uma resiliência e uma força muito grande, né? Sim, e assim, você escolher um futuro diferente não quer dizer esquecer das suas raízes e nem ser grata pelas suas raízes. Porque se eu sou o que eu sou hoje, é porque 11 anos a minha mãe me botou na rua pra vender um salgado, que naquela época as pessoas falam assim, nossa, que coisa, né? Que loucura. Se você faz isso hoje em dia com uma criança, fala assim, meu Deus. É claro que, né, gente, a gente vai dar o melhor, a melhor possibilidade pros nossos filhos, mas foi a circunstância do momento. Que tinha. Você foi, fez, acabou, bola pra frente, né? E aí você aprendeu bastante, então, nessa sua empresa. E aí, em que momento a Romanel apareceu na sua vida? Então, a Romanel apareceu na minha vida, eu ainda estava nessa empresa, né? E eu tive um filho, né? Que é o amor da minha vida, que é o Gabriel, tem 6 anos. Eu tinha acabado de ter um filho. Nessa época, morava em Bangu e estava trabalhando na Gávea. Eu gerenciava uma loja na Gávea. Eu pegava 3 ônibus para chegar. Eu tinha um filho recém-nascido. Eu morava em Bangu e eu pegava 3 ônibus para ir, 3 ônibus para voltar. E eu trabalhava até as 10 da noite. E eu sempre fui uma pessoa que precisou de mim, eu tô ali. Então, pra mim, não tinha dia, não tinha noite, não tinha carga horária. Eu tava ali porque eu pertencia, aquilo ali fazia parte de mim. Aquilo ali é como se fosse a minha empresa. Gostava, né? Gostava, e eu fazia com amor, eu ia feliz. Eu falo isso pra todo mundo. Isso é muito importante, a gente precisa gostar do que a gente faz, porque quando a gente ama o que a gente faz, não tem hora, né? Não tem hora, não tem fim de semana. Porque imagina que triste você fazer uma coisa que você não gosta e aí você só aproveitar a sua vida aos finais de semana. Então você ficar, né, correndo pra chegar ao horário de ir embora. Sexta-feira embora. Exatamente, aí que eu vou começar a viver. Não, na verdade, o seu trabalho tem que ser já a sua vida. Já tem que ser, né, algo que você sente bem, que você gosta, né? E não amor. quer dizer que o nosso trabalho não vai ter as dificuldades. Tem, gente, nosso trabalho tem dificuldade, mas eu falo isso quando eu dou treinamento de venda. Eu falo, gente, eu acordo todos os dias muito feliz porque eu faço o que eu verdadeiramente amo. E se eu não fizer isso aqui, eu vou fazer isso ali, eu vou fazer isso porque eu escolhi fazer isso pra minha vida. Eu sou feliz e realizada fazendo isso. Então, assim, só que o meu filho era muito pequenininho, né, meses, e eu trabalhava lá na Gávea, era muito distante, mas eu tava aí segurando, porque eu acho que essa sempre foi a minha vida, essa sempre foi a definição de quem é a Aida, eu tô aí. É isso, vamos lá. Só que eu também acredito que Deus tem tudo preparado pra nossa vida, né? E naquele momento ele tinha preparado alguma coisa diferente pra mim, que eu vinha descobrir que foi a Romanel, né? E foi quando o Fábio me ligou um dia. E eu tava trabalhando nesse dia. Um dos nosso diretor. Sócios, exatamente. Ele me ligou e eu tava na loja, atendi o telefone, ele com aquele jeitão dele, né, e tal. Eu falei, cara, Senti uma coisa diferente. Eu falei, poxa, eu gosto muito de energia, Lu. Eu sou muito de energia. Eu acho que a entonação da voz da pessoa diz muito sobre ela, a forma como ela se movimenta, a forma como ela te olha, né? Eu gosto muito disso aqui, de olhar para as pessoas e tal. Então, assim, quando ele me ligou, eu falei, nossa, uma pessoa diferenciada, né? Uma energia. Mas ao mesmo tempo eu falei, cara, 11 anos de empresa. Ele falou assim, então, eu tô falando aqui com uma pessoa e tal, eu tô querendo saber se você quer vir trabalhar comigo. Tipo, dessa forma, você quer vir trabalhar comigo? Isso porque alguém te indicou pra ele. Olha a importância, gente. A gente nunca imagina, você não tava ali procurando, pedindo, não. né? Mas alguém viu o seu talento. Quando perguntaram, o Fábio perguntou, você tem alguém pra indicar? Opa, a Aida tá aqui. Na hora. Tenho a Aida. E aí, olha como as oportunidades vão surgindo, né? Isso. Na nossa vida a gente nem espera, né? Nem espera. E essa pessoa falou, não, eu tenho uma pessoa, mas ela tá trabalhando, trabalha há muitos anos. Ela, não, mas ela vai vir trabalhar comigo. E ele falou isso pra essa pessoa. E aí, ele falou, não, mas vamos bater um papo, bate um papo. Eu falei, não, tudo bem, né? Uma conversa, eu adoro conversar, vamos conversar. E eu fui fazer uma entrevista com uma supervisora que era daqui da época, né? E eu fiquei na entrevista 4 horas. Foram 4 horas de conversa. Porque quando ela foi me contando da empresa, eu fui olhando e eu fui me apaixonando sem mesmo trabalhar. Sim. Eu falei, cara, que incrível. Transforma vidas. Eu falei, gente, ela me falando, eu não conhecia o negócio atacado, né? Eu conhecia a marca Romanel, mas não conhecia a profundidade do significado na vida das pessoas. E aí ela começou a falar, eu falei, gente,
E sabe quando você começa a se apaixonar por uma coisa que você nem viu? E aí eu comecei a falar, nossa, gente, mas isso é muito interessante. Gente, mas isso... E eu fiquei com muita vontade Conhecer de mais a conhecer mais. marca. E aí eu fiz essa entrevista e logo depois eu fiz... Quando eu fiz com o Fábio, eu falei, não... É uma empresa aqui, né? A Rio Kogut é uma empresa familiar, né? O Fábio, seu José, que é o pai do Niafa, seu José e do Niafa são os pais que realmente fundaram. Os filhos, o Fábio e a Ioná. Então é uma empresa familiar que tem, né? Esse DNA. Esse DNA, esse acolhimento, né? Que olha nos olhos, que sabe quem real. é cada pessoa pelo nome, que é real. Então, assim, realmente não tem como não se apaixonar. É diferenciada, né? É diferenciada. E aí, na hora, eu falei, tá bom. É como, sabe quando você fala, tá bom, eu quero. Eu quero, eu topo. E assim, eu vim pra na verdade, estar no mesmo cargo, que era um cargo gerencial, eu era gerente lá, eu vim pra ser uma gerente. E na época, eu vim pra trabalhar próxima da minha casa, em Bangu, que era uma loja que a gente tava abrindo. E nem foi em Bangu, eu acabei de trabalhar lá em Campo Grande. Mas a primeira vez que eu cheguei, cara, eu me deparei com uma empresa tão... não melhor ou pior, mas diferente, né? Eu não classifico empresas como pior ou melhor, como diferente. E foi tão diferente, eu me senti tão em casa, porque esse é o seguinte, você se sente em casa, literalmente. E eu fiquei lá fiquei na loja de Campo Grande durante 1 mês e pouco. E mais uma vez, me chamaram para uma conversa aqui no escritório, eu ainda vi, eu falei, cara, gente, uma conversa no escritório 1 mês e pouco. Eu falei, cara, eu vou pro escritório. O que eu fiz? 1 mês e pouco, né? Aí eu falei, eu tinha vindo numa reunião no centro ainda há pouco, e aí, né, um dos nossos diretores falou, não, preste atenção, que eu quero que você preste. E depois ele me fez um monte de pergunta, eu falei, cara, me deu até calor no dia, me deu até calor agora. Aí eu falei, cara, ele quer falar comigo, aí tá bom. Aí eu vim conversar com ele, mas vim porque eu sempre fui muito confiante, não com autossuficientes, mas confiando. E você fazia dava o seu melhor, né? Dentro do que você podia, você dava o seu melhor. Então, e aberta. Exatamente. Aberta o que ele tinha pra me falar. Eu falei, não, o que ele tiver que me falar, se for um feedback construtivo, eu nunca encarei um feedback como negativo. Pra mim, eu não uso a palavra feedback negativo, eu sempre uso como construtivo, porque eu acho que tudo que você aponta como melhor é porque você quer melhorar a outra pessoa. Claro. Né? Então, eu sempre... Você tá dando a oportunidade pra pessoa mudar. Porque senão, se você não quer que a pessoa mude, se não tá satisfeito, você manda embora. Você desliga. Exatamente. Você não vai ficar perdendo tempo dando feedback. Eu falo que tempo é o que a gente tem mais de precioso pra doar pra pessoa. Então, quando a gente tá ali, né, falando, enfim. E aí eu vim, era uma tarde, né, um dia de semana, e aí eu vim. E aí cheguei no escritório e ele começou a me perguntar um monte de coisa sobre VM da loja, o que eu achava, o que eu achava de equipe, o que eu achava dos treinamentos, Ele me perguntou tanta coisa e eu fui falando, porque eu gosto muito de falar, né? Dá pra perceber, eu gosto muito de falar, porque eu trabalho com isso, né? Então assim, eu fui falando, ele foi me deixando tão à vontade que eu fui dando a minha opinião de forma tão orgânica, tão natural sobre tudo, que depois eu falei, gente, eu tava falando da empresa dele, várias coisas eu pontuei, eu falei, poxa, eu acho que isso dá pra ser assim, se eu faria dessa forma, eu acho que se a gente é bonito isso aqui, mas se a gente der uma... E fui falando com uma propriedade, como se eu trabalhasse aqui, eu me senti trabalhando aqui, ele me dava uma credibilidade, na verdade, não é nem... Ele me dava uma credibilidade. Ele te deu uma oportunidade de você mostrar pra que você veio. Aida, pra que você veio? Me fala. Né? E eu me por que eu tenho que olhar pra você diferente das outras pessoas que já estão aqui, né? E você mostrou pra que você veio. Exatamente. Né? Eu me senti tão valorizada naquele momento. E às vezes as pessoas acham que se ser valorizada é só financeiramente falando. E não. Eu me senti tão valorizada. Teve uma escuta, né? Exatamente. E aí, no final da conversa, ele falou que a outra supervisora ia alçar outros desafios dentro da empresa e que eles tinham uma vaga de supervisora. E aí, ele perguntou se eu queria ser a supervisora. E aí eu falei assim, mas eu nunca fui supervisora. Ele, você nunca foi supervisora, mas você foi preparada a vida inteira para ser uma supervisora. Essa vaga é sua, você quer? Aí na hora eu falei, não, eu quero. E eu saí dali, eu lembro que eu saí dali tão radiante, Luana, eu saí dali tão incrédula, assim, não duvidando do meu potencial, mas falando, cara, uma empresa que eu tô trabalhando em mim. E aí é como se eu tivesse, não uma dívida, mas é como se eu tivesse... Mas eu tenho que mostrar, eu tenho que retribuir, né? Eles estão me dando essa possibilidade, agora eu tenho que mostrar que eu consigo, né? Por mim, é por eles. Exatamente. E eu tô aqui, vai fazer 6 anos agora em julho, e todos os dias eu conquistei aqui, eu me formei com o incentivo da diretoria, eu tirei minha habilitação, eu conquistei uma independência que não é financeira, é uma independência de vida, né? E hoje eu sou formada,
Hoje eu tenho um filho de 6 anos que eu tenho certeza que se orgulha, ainda que ele tenha uma mentalidade infantil, mas que ele se orgulha da história da mãe dele. E eu pude mostrar isso pro meu filho através dessa empresa, da Romanel Rio Kogut. Então, assim, hoje quando eu saio da minha casa todos os dias, é como se... Eu falo dívida, mas não é dívida, é gratidão mesmo. É como se eu nunca fosse conseguir demonstrar o tanto de gratidão. E não é porque a gente está aqui conversando, né? Se você conversar com qualquer pessoa, com o meu time, eu falo isso, eu falo, gente, às vezes as oportunidades elas não surgem no tempo que a gente quer. Às vezes as oportunidades não são pra gente naquele momento, mas a gente trabalha numa empresa que olha a gente como pessoa, que não faz o julgo da onde eu vim, que não faz o julgo das marcas que eu consumo, que não faz o julgo da minha história. Sim, que pelo contrário, a sua história, né, é valorizada. A gente tá aqui querendo que você conte pra gente, né, a sua história realmente pra inspirar mais pessoas, né, que comecem da onde estão, gente, da possibilidade que você tá nesse momento. Você, né, tirar a oportunidade com o que você tem. É com o que você tem. Eu acho que hoje a gente pega, eu costumo falar de uma geração que hoje em dia, ao invés, se eu tenho esse copo aqui, eu preciso entender o que eu posso fazer de melhor com esse copo, né? E não me lamentar porque eu só tenho esse copo, né? E eu acho que isso, pra mim, que foi muito decisivo. Foi eu entender o que eu tinha, aonde eu queria chegar, porque eu sempre soube aonde eu queria chegar. Né? Eu tinha o pensamento ali fixo. Eu vim daqui, mas aqui não é o meu lugar. Sim. Entendeu? Então eu sei aonde eu quero chegar. E eu ainda hoje eu sou supervisora, né? Hoje eu tenho as meninas, mas eu continuo aprendendo todos os dias porque elas se alimentam de mim. Eu continuo com a mesma humildade daquela menina de 11 anos, entendendo que eu preciso aprender todos os dias, que é isso que vai me levar mais à frente, né? Eu não sou uma pessoa ligada a cargos e funções, porque eu acho que isso é muito temporário. Eu sou ligada ao que eu sou, ao que eu deixo nas pessoas. Eu acho que essa é a grande essência do ser humano, Luana. Óbvio, todos nós temos defeito, eu tenho defeito, todo mundo tem defeito, mas eu não tô falando de defeito, eu tô falando do que a gente proporciona para aquelas pessoas. E aí, para os meus clientes, eu falo muito sobre isso, sobre cliente. O que a gente dá para o nosso cliente? O que a gente proporciona? A gente se interessa verdadeiramente por aquele cliente. E assim, Aida, você teve que ter muita coragem, né? Então, coragem para mudar de um emprego que você tava há 11 anos para uma nova oportunidade, coragem para aceitar um cargo que você nunca tinha tido, né? Poxa, liderar diversas meninas e lojas, né? Quantas lojas hoje você tá liderando? 11. Quantas funcionárias, mais ou menos? Em média, 50 a 60 funcionários. 50 a 60 funcionários. Então, assim, gente, não é fácil, né? Não. Lidar com pessoas, cada um vindo de um lugar, cada um com uma história, cada um com uma expectativa. É o mais difícil do trabalho, na verdade, né? E como que você consegue motivar a sua equipe? Você desenvolve bastante, que a gente vê que você dá muitos treinamentos. Então, conta um pouquinho dessa parte pra gente. Então, na verdade, eu acho que a motivação, eu sempre falei que a motivação parte do você saber fazer aquilo, né? Primeiro de tudo, eu conheço todas elas. Para mim é muito importante eu conhecer a história delas. Então, acho que isso é um fator motivante, porque para mim, de repente, é interessante essa caneca, mas de repente para você é interessante um outro copo. Então, é importante você saber o que é importante para aquele teu colaborador, o que faz diferença na vida dele, né? De que forma você vai tocar, né? Eu tenho um contato direto não só com os meus gerentes, os meus vendedores, eles têm o meu telefone. Eu acho que estar disponível para eles a todo momento, eu acho que também é uma forma de motivação. E preparar o time, eu falo sobre ser incansável no sentido de passar o que você sabe, se alimentar para você ser alimento também. Então, assim, eu sou muito fiel a essa questão do treinamento. Eu acho que a motivação ela também é proveniente de você se sentir capaz de fazer. Por que muita gente é inseguro? Porque não sabe fazer. Não passou, né, por todas as etapas. Você passou pelo caixa, pela venda, pelo estoque, enfim, você foi passando por tudo. Então, hoje você sabe como é o real funcionamento de uma loja. Quando você vai falar, você tem propriedade. Eu sei fazer. Né? Então, é aquela coisa, né? A gente põe uma pessoa para trabalhar na nossa casa, mas a gente precisa saber fazer para poder liderar. Direcionar. Então, é exatamente isso, né? E eu acho que acreditar nas pessoas. Eu acho que é a essência da nossa empresa e eu não poderia ter outra postura, né? Não poderia... Eu já não tinha antes porque eu precisei de alguém que acreditasse em mim
para eu estar onde eu tô hoje. Então, eu falo que eu nasci da mão de uma pessoa, eu sempre falo isso quando eu promovo alguma pessoa, né? Eu falo, cara, eu nasci da mão de uma pessoa e o meu prazer é ver pessoas nascendo da minha mão, entendeu? Então, assim, então estar disponível para elas e buscar constante evolução minha profissional para poder trazer para elas, para poder alimentá-las de técnica, de coisas que estão atual no mercado, né? Porque se você for olhar o mercado de 10 anos atrás, 15 anos atrás, ele era um mercado. Hoje em dia ele é outro completamente diferente. Tá mudando, né? Entendeu? Então, assim, eu como gestora, eu procuro exatamente prepará-las, ouvi-las. As pessoas, elas têm uma necessidade enorme de ser ouvidas, Lu, e as pessoas não querem ouvir. Hoje em dia as pessoas, elas não querem ouvir, não tem né? tempo. Ninguém tem tempo pra parar pra escutar a história do outro, né? Às vezes eu tenho vendedor que me manda assim, desculpa te incomodar. Eu sempre mando, vocês nunca me incomodam, o meu tempo é de vocês. Sim. Porque as pessoas não escutam as pessoas. Com certeza. Entendeu? Então, assim, eu acho que o grande diferencial hoje, se você perguntar assim, Aida, qual é o seu grande diferencial enquanto gestora? Eu acho que essa parte de ser humana, de ouvir, de reconhecer a Luana como Luana e não como a profissional, né? Então, assim, de dar oportunidade, de enxergar as pessoas, de acreditar nas pessoas, né? É óbvio, tem os feedbacks, gente. A gente também, né? Não, e também cabe a cada um, né, receber, por exemplo, né, o que você tava falando, você recebe um feedback, os feedbacks, gente, pra qualquer pessoa, tanto pros funcionários quanto pra gente, todos nós estamos em desenvolvimento, a gente tem sempre o que evoluir, a gente nunca vai chegar no topo, a gente sempre vai ter algo pra melhorar, isso é natural, somos seres humanos, então o feedback na nossa vida, ele tem que ser algo que, poxa, a gente pode até ficar chateada no primeiro momento, porque é natural, é normal do ser humano. Você não espera, né, poxa, eu não sabia que eu tinha essa reação, eu não sabia que pensavam isso de mim, mas tudo é a forma que a gente vai lidar. Então, tem pessoas que pegam o feedback e acabam com a vida delas, acabam com a carreira. Entra em depressão, não consegue ter essa resiliência de entender, lidar, sou um ser humano, eu estou em constante evolução. E tem outras que pegam, vou digerir, mas daqui pra vou frente amadurecer, vou tentar organizar, fazer o meu melhor. Exatamente. Que é o controle emocional, que acho que é o mais difícil, né, Aida? Que a gente vê nos funcionários, que muita gente que tem muito talento se perde no meio do caminho pelo controle emocional. Eu costumo dizer que a pessoa, ela tem o talento que ela quiser ter. Se você se dispuser, por exemplo, a vender, se você se dispuser a aprender a vender, você tem que gostar de gente. Isso aí, gente, você tem que gostar de gente. Eu, por exemplo, se eu chegar ali no balcão, eu converso com o cliente 1 hora, se deixar. Gosto de saber da vida dele, gosto de saber o que é importante pra ele, o que ele gosta, né? Por que ele usa romanel, o que significa pra ele, dos filhos, eu quero saber dos filhos, do marido. Então, assim, é óbvio que a pessoa, pra trabalhar com venda, ela tem que gostar genuinamente de gente, verdadeiramente de pessoas. Mas a técnica, ela desenvolve. Sim. Se ela quiser. Na verdade, venda é técnica, né? Você tem uma técnica pra vender. Então, claro, tem pessoas que têm o dom, igual a Aida já, né, desde pequenininha, foi desenvolvendo, mas quem não tem, gente, não é... E se ensina, se aprende. Tem muitos cursos no YouTube hoje em dia, quantos cursos, né, de venda. Na verdade, esse papo de venda que a gente tem... Nossa, se a gente ficar aqui, a gente já fala 2 horas. Eu falo horas de venda. A gente tem muita coisa pra falar, então, num próximo podcast, a gente vai pegar um episódio só pra falar sobre vendas e dicas de vendas, enfim, muita coisa legal aí que eu tenho certeza que você tem, né, pra dar pro pessoal. Mas eu também queria entrar num outro ponto que você é mãe. Sou mãe. Além da profissional Aida, você é mãe. Sou mãe. E tem a culpa. Porque você precisa voltar muito tarde. Eu vejo, às vezes, a gente tá em reunião e o filho da Aida ligando, mamãe, que hora você vai chegar? E você não deixa, né? Por mais... Você consegue separar bem, né? Pra o profissional, do pessoal, pra os dois caminharem junto, né? Pra não te anular como profissional e nem como mãe. Como que você faz? Então, na verdade, eu acho que a mulher, ela carrega uma culpa que ela não deve carregar, né? Partir do princípio daí, ela não deve carregar essa culpa. Eu acho que eu sou uma mãe maravilhosa, eu falo, e meu filho, ele atesta isso todos os dias, né? O Gabriel, ele tem 6 anos, mas quando você conversa com ele parece que tem 15 anos. Ele é uma criança muito madura. E eu não escondo dele nada. E quando eu falo que vou trabalhar, eu não falo pra ele que eu tô trabalhando por obrigação. Eu falo pra ele o quanto eu gosto de trabalhar, o quanto aquilo me faz feliz, né?
E o tempo que eu tenho livre, ele é o tempo do meu filho. Eu costumo dizê-lo que quantidade não é qualidade. No mundo de hoje, onde a gente tem a tecnologia, o celular, o videogame, só para vocês terem uma noção, meu filho ele não usa celular nem videogame durante a semana, é um acordo nosso e ele entende por que isso é necessário. Então, quando eu tô em casa, eu procuro aproveitar com qualidade, né? Então, assim, a comidinha dele eu faço questão de fazer do jeito que ele gosta. O quarto dele, eu faço questão de estar. Eu sei tudo que ele gosta, da forma que ele gosta. A gente conversa muito. Por exemplo, agora, né? Eu tive que decidir o horário que eu ia levar ele no colégio e tal, porque eu tive uma mudança, né, de bairro e tal. E eu nunca levei o meu filho no colégio, né? Sempre quem levou era a avó dele. E desse ano eu falei, não, eu vou botar o Gabriel de manhã na escola, porque eu quero ter o prazer de levar o meu filho na escola. E eu tô te falando que eu levo 20 minutos até o colégio de carro, né? Mas a gente vai 20 minutos conversando. E quando eu chego do trabalho, todos os dias eu pergunto pra ele como foi a escola, como foi o dia dele. Ele pergunta pra mim, mãe, conta como foi o seu dia. Então, assim, eu acho, Lu, que às vezes tem mãe, não julgando, porque eu acho que cada mãe, ela é aquilo que ela consegue ser naquele momento. Claro. Mas, assim, a gente é muito julgada por escolher ter uma carreira e ser mãe. E isso é cruel. Eu acho que isso é muito cruel. Porque você carrega, e às vezes dentro da sua própria família. Não é só uma coisa, né? A gente tem vários papéis dentro da gente. Sim. Mãe, mulher, esposa, profissional. A gente precisa desempenhar todos esses papéis, senão a gente não é feliz, você não é completa. Eu acho que você exatamente. Não é completa. Entendeu? E eu não julgo quem não quer trabalhar, quem quer ficar em casa cuidando do filho. Mas pra mim isso não é importante. Pra mim isso não me faz feliz por completo. Então, assim, o tempo que eu tenho com o Gabriel, eu aproveito. Por exemplo, eu não saio os finais de semana. Tem gente que sai com os amigos e tudo, né? Que se eu saio pra um local que meu filho possa sair. Se meu filho não pode ir, eu não posso ir. Então, eu procuro estar com o Gabriel de uma forma mais de qualidade, exatamente. Então, assim, a gente tem a nossa conversa todos os dias. Como eu falei, lá em casa não tem essa questão do digital, porque é muito mais prático. Às vezes, pra mãe, passa o dia inteiro. Que momento que ela teve uma troca com a criança? Às vezes, né, a mãe que fica o dia inteiro dentro de casa, mas o filho tá no videogame, tá nisso, aí ela tá limpando a casa. Eu não tenho empregada, tá, gente? Eu limpo a minha casa, eu faço a minha comida. Isso é muito importante, porque, assim, até pras nossas funcionárias, né, que vem a Aida agora no papel que ela tá, gente, olha quantas funções ela desempenha. Então, assim, a Aida é uma pessoa que fica até muito tarde trabalhando, sim, né? Porque dá o seu melhor, porque gosta. Às vezes nem precisa ir de fim de semana, tá lá no shopping de fim de semana, fico nervosa, tá dando treinamento de fim de semana com as meninas, né? Então, assim, é um amor. E eu tenho certeza que esse amor pela sua profissão, pela sua carreira, você passa pro Gabriel. E isso vai influenciar na vida dele, né? Então, esse orgulho que ele tem pela mãe dele e... Poxa, isso com certeza na carreira dele também... Vai refletir. Com certeza já tá refletindo, né? Que tudo precisa de um esforço, que tudo precisa, né? Trabalho, é trabalhar, né, Aida? Não tem outro segredo. Não tem outro segredo. Eu sempre falo em todos os podcasts, mas é isso, porque as pessoas olham pras outras e só vem o lado, né? Só vem isso aqui. Isso aí, a maçã aqui, o lado que não tá mordido. E não vem aqui... né, por trás, tudo que a pessoa passa, quantas coisas também ela tem que abrir mão, então, né, pra poder estar conquistando seu caminho. Quando as meninas às vezes vêm conversar, né, porque eu falo, cara, você é uma mãe maravilhosa, não é porque você trabalha fora que você é menos... E a gente tem muitos casos que as pessoas se separam, né, e é muito julgada pelo pai da criança. Eu tenho várias funcionárias, colaboradoras que se colocam nesse papel, porque eu tô sendo uma péssima mãe. Não, você tá sendo uma mãe maravilhosa, assim como eu sou uma mãe maravilhosa. Mas diferente. Mas eu trabalho, e tudo bem. Mas diferentes. Eu sou feliz, porque eu não seria uma mãe maravilhosa e infeliz. Exatamente, você ia ser frustrada em casa, talvez você nem fosse conseguir, você ia estar o dia inteiro com seu filho, mas você não ia dar a atenção porque, né, que você dá nesse tempo de qualidade, porque você ia estar lá, poxa, pensando no como seria a sua vida se você estivesse trabalhando, se você estivesse, né, atuando. Então, assim, pra finalizar esse primeiro papo, porque a gente vai ter muitos aí pra falar de vendas, tem muita dicas coisa. aí. Muitas dicas, gente. É só o primeiro pra vocês conhecerem um pouco da história da Aida, pra gente poder ir partir pros próximos. Aida, o que significa Romanel na sua vida hoje? Romanel Rio Kogut. A Romanel Rio Kogut, ela representa, é clichê a gente falar isso, né? Mas é transformação, porque eu me transformei numa pessoa e numa profissional melhor, mais evoluída. E não é hoje a minha transformação só hoje. Ela continua
me fazendo estar em constante transformação. Então, eu acho que estar na Romanel Rio Kogut não me permite parar de me transformar. Eu acho que é muito Romanel Rio Kogut isso. Muito. Você não parar de se transformar. Porque aqui, a cada momento, você tem um desafio diferente. Dentro de uma mesma função, dentro de um mesmo cargo, mas você tem um desafio diferente, né? Então, estar na Romanel Rio Kogut é uma constante transformação. E assim, a Romanel Rio Kogut, ela representa para mim um orgulho muito grande. Então, quando eu falo, né, eu falo assim, gente, eu me orgulho de trabalhar. E quando eu vou fazer entrevista, quando eu vou falar para as meninas, eu falo, cara, essa empresa é a melhor empresa do mercado. Então, a Romanel Rio Kogut hoje, para mim, representa a minha constante transformação, porque eu não quero parar aqui. Eu quero amanhã estar melhor do que hoje, e daqui a um mês estar melhor do que no mês atrás. E eu acho que é isso que vai mover a mim, a você, a todas as pessoas que estão aqui dentro da Romanel Rio Kogut. Porque se você olhar a história de cada um, Cada um né, tem a sua história. e todas elas têm um ponto de transformação. Total. A partir do momento que entrou aqui, né, tem um ponto de Tem, transformação. tem. Aida, obrigada. De nada, gente. Obrigada. Olha, gente, espero que a gente tenha aí, né, influenciado muitas funcionárias e consultoras, né, com essa história de superação, com essa história de esforço e trabalho da Aida. E muito obrigada por fazerem parte de mais um podcast da Rio Kogut. Beijo! Tchau, gente.